Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no O Que Cresci Ouvindo, e hoje a nossa conversa será sobre o disco Verde Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, lançado pela cantora Marisa Monte em 1994. Não está por perto e ainda está tão perto. O disco Verde Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão foi lançado em 1994 pela gravadora EMI. Saiu nos formatos de long play, com 12 faixas, 6 do lado A e 6 do lado B, e no formato de CD, com 13 faixas, incluindo, além do LP, a versão Pale Blue Eyes, do compositor Lou Reed. Uma das coisas que chama a atenção no seu título é, claro, o próprio título, que dialoga com a capa e também com a narrativa da obra. O título Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão foi retirado de uma canção composta pela Marisa com o Carlinhos Brau, chamada Seu Zé. Essa canção foi gravada no primeiro disco do Carlinhos Brau, mais à frente, faria parte desse repertório, mas acabou por ser gravada apenas pelo Carlinhos Brau em 1996, no disco Alfagão Betizado. Um disco também que participa a Marisa Monte enquanto solista vocal na canção do Carlinhos Brau, e que vale a pena já ser conferido de imediato para que a gente entenda um pouco a narrativa do disco. O Brasil não é só verde, anil e amarelo. O Brasil também é cor de rosa e carvão. Patrimônio de Antônio, anônimo nômade, homem que rompe Adão com faca. Iniciar a conversa de um disco da Marisa Monte com um videoclipe do Carlinhos Brau e com participação da Marisa Monte é um pouco emblemático, principalmente por esse disco. Porque esse disco dá início a uma parceria que seria de 94, 93 até os dias atuais, entre a Marisa Monte e o Carlinhos Brau, e entre a Marisa e o Arnaldo Antunes. E mais à frente, os três se juntariam para gravar os dois discos do Tribalistas, que foram lançados até hoje, com exceção do disco ao vivo. Então, esse disco é um disco também emblemático para a música brasileira, talvez o disco da Marisa Monte que mais fez sucesso, também pelo momento que foi lançado, em 1994, há a eleição do Fernando Henrique Cardoso, com a consolidação do Plano Real. Então há uma retomada na indústria brasileira de discos, né? As pessoas passam a comprar um pouco mais o LP, mas também, principalmente, o CD, que é um produto novo e que a crise econômica estabiliza a moeda e faz com que as pessoas possam consumir esse tipo de mídia. Então, vale a pena lembrar também aqui o momento em que o Brasil vence a Copa do Mundo em 1994, nos Estados Unidos, curiosamente, onde foi gravado esse disco com a produção da própria Marisa e do Arthur Lindsay. O título da obra também ornamenta com a capa e com a sua narrativa. O Brasil não é só verde, anil e amarelo. Quer dizer, o Brasil não é só essa ideia conservadora de ordem e progresso instituída com a República Brasileira, de famílias tradicionais, enfim. O Brasil também é cor de rosa e carvão. Inclusive, há uma lógica atual conservadora, que se fala que meninos usam azul e menina usa rosa, e que, tipo assim, a gente pode até já, de imediato, desconstruir. Ao longo da narrativa também será um pouco desconstruída essa ideia de homogeneidade que cativa o Brasil e, é claro, que não condiz com a realidade brasileira. E o cor de rosa e carvão também é o elemento central da capa do disco, na própria pintura da Marisa. Uma coisa que chama atenção no disco, além dos elementos da própria trilha do Carlinhos Brau, é a inauguração da obra. Maria de Verdade, uma composição do Carlinhos Brau, inaugura o disco em aspectos rítmicos fantásticos, né? Como o próprio Carlinhos Brau vai participar do disco enquanto compositor, mas também enquanto instrumentista. O disco reúne vários compositores e vários músicos da geração brasileira fantástica dos anos 80, 70 e 90. A Marisa tem participação especial do Gilberto Gil em algumas faixas tocando violão. O Carlinhos Brau responde em parte da percussão à presença do Naná Vasconcelos, do Nando Reis, enfim, um disco belíssimo, pelas participações também. Maria de Verdade é a primeira composição desse disco, a primeira gravação, é assim que se apresenta um grande clássico, como já nasceu esse disco, da Marisa Monte em 1994. Chama atenção aqui também para a parceria entre Marisa Monte e Arnaldo Antunes na canção de Mais Ninguém. Uma canção belíssima que até hoje assim, toca muito o coração da gente. Além disso, há a regravação da Marisa Monte da canção Alta Noite, gravada originalmente para o projeto Nome, do primeiro disco do Arnaldo Antunes, em um formato um pouco mais concretista no disco do Arnaldo e um formato mais intimista, solto, no disco da Marisa Monte. Então uma parceria também
do Arnaldo Antunes com a Marisa Monte, que se estenderia ao longo de muitos anos, seja até nos discos da Marisa, do Arnaldo e também nos Tribalistas. Então a canção Alta Noite é uma canção que merece ser apreciada, principalmente nessa regravação que a Marisa fez nesse disco. Ninguém caminha, alta noite já se ia, ninguém com os pés na água. 1994 também é um ano emblemático no sentido de lembrar a morte, por exemplo, do Tom Jobim, o maestro soberano da música popular brasileira, um ano que se perde uma joia rara dessa na música, e também a morte do grande automobilista brasileiro Ayrton Senna. Dialogando com os elementos brasileiros, a gente percebe que esse disco cai em um momento também economicamente, como eu tinha falado já, muito favorável, e também se apresentam os elementos visuais. É o momento de expansão do videoclipe, da MTV e de outras plataformas de apresentação, não só da música, mas da música associada ao visual, aos elementos visuais. E esse disco traz um videoclipe fantástico, famosíssimo, assim, belíssimo, que é da canção Segue o Seco. Também uma composição do Carlinhos Brau, e aí uma composição que merece uma análise completa em todos os sentidos. Seja no sentido visual, a partir do videoclipe, mas também seja no sentido sonoro, dos elementos que compõem a canção em parte não verbal. Por exemplo, o som do chão, do arrastar, da seca, da lógica da chuva. Então a canção Segue o Seco se tornou um dos grandes hits, não só desse disco, mas também de uma geração que cresceu dos anos 90. A gente lembra que esse disco alcançou o primeiro lugar entre os mais vendidos do Brasil e que a canção Segue o Seco também tem um sentido emblemático por tudo aquilo que nos anos 80 e 90 o Nordeste passou na questão da seca. Inclusive, vale lembrar aqui a regravação do projeto Nordeste Já, né, que foi para muitos o We Are The World brasileiro, então, que reuniu vários artistas. Então, vale lembrar desse projeto e apresentar, é claro, a música Segue o Seco para que vocês relembrem e, para quem não conhece, conheçam essa canção belíssima. Tava meio abandonado, pode ser lágrimas de solteiro, ou talvez um grande amor chorando, pode ser o desobratuar do céu, pode ser pouco derramando a boiada seca, na enxurrada seca. Nesse disco, a Marisa também faz algumas regravações. E como é interessante a gente perceber que uma regravação ganha nova roupagem, novo sentido e novos ouvintes, né? A própria canção Dança da Solidão, uma regravação de 1972, contou no violão com o Gilberto Gil e acabou se tornando um grande sucesso desse disco. E, de certa forma, trouxe para alguns novos públicos dos anos 90 o Paulinho da Viola como aquela figura também essencial, né? Seja da Portela, como a Marisa Monte é uma grande admiradora, mas também de todo o samba e da música popular brasileira. Dança da Solidão, a gente sabe, foi um grande clássico dos anos 70 na voz do Paulinho da Viola e se tornou outro grande clássico, né, pela regravação da Marisa Monte, uma canção essencial. No compasso da desilusão, 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 danço eu, dança você, na dança da solidão. Vale lembrar também que esse disco traz várias parcerias da Marisa Monte com o Nando Reis, por exemplo, a canção O Céu, uma canção belíssima, mas eu também chamo a atenção para outra regravação que também deu um novo sentido e alcançou uma infinidade de ouvintes, né? Por exemplo, eu particularmente ouvi muito a canção Balança Pema, uma canção do Jorge Benjor, gravado nos seus primeiros discos e que a Marisa Monte regravou. Uma das coisas que chama atenção nesse disco também é o fato de o disco, o encarte, trazer as cifras das músicas. Então isso ajuda e facilita na sua distribuição. Não só da audição do disco, mas, por exemplo, na lógica da execução. Então qualquer pessoa que tivesse o encarte, seja do LP ou do CD, poderia tocar aquela música e isso aos poucos vai se multiplicando. Lembrando que não havia a facilidade da internet para ter acesso às músicas naquela época. Então, a canção Balança Pema trouxe à tona também uma canção do Jorge Benjor gravada nos primeiros discos e inaugurou também uma nova forma de se cantar aquela música, uma nova forma de se olhar aquele fonograma, como eu falei também, sobre o Paulinho da Viola, um novo público que chegava da Marisa até o Jorge Benjor, uma canção belíssima. Então Balança Pema também foi um dos grandes clássicos dos anos 90. Balança Pema, escondido bem, Balança sem parar, escondido bem, na sandália, escondido bem, arrasta até gastar.
Vale lembrar também a belíssima composição do Bubu da Portela com o Jamelão, a canção Esta Melodia, e como eu falei, com a letra cifrada, ficava sempre mais fácil estar tocando esses clássicos. Mas, para terminar a nossa conversa, eu gostaria de lembrar a canção Na Estrada, que foi uma das canções que mais eu ouvi enquanto adolescente nos anos 90, e eu tenho certeza que boa parte da geração que cresceu nos anos 90 se fez presente, né, com identidade a essa canção, uma canção essencial nos anos 90, belíssima, e que de certa forma se tornou um dos grandes sucessos também da Marisa Monte até hoje. Vale lembrar a regravação feita pelo Silva recentemente, em um disco em que ele canta a Marisa Monte, uma versão também muito bonita da canção, mas, é claro, a da Marisa se tornou, desde lançada, imortal, assim como todo o disco. Essencial para se compreender o Brasil dos anos 90, a obra de Marisa Monte e, é claro, uma parte essencial da música popular brasileira. Ficamos por aqui ao som de Na Estrada e nos vemos na nossa próxima conversa no domingo. Até lá!